Pode começar a gravar já. Já vou anotandinho. Gente, minhas anotações estão uma bagunça aqui, estão piores do que a do Newton. Aqui está tudo organizado, guria, presta atenção. Eu posso não saber onde que tem nada, mas está tudo organizado. Não, quem é organizado é o Geraldo, brincadeira, ele trabalha com 3 monitores, 4 microfones, um de lapela. O cara é o cara. Vamos lá? Ele faz um monte de coisa junto, né? E ele faz tudo. Tudo o Geraldo consegue, meu Deus. É uma maravilha, né, Geraldo? Maravilha. Vamos lá, vou pedir para todo mundo colocar o seu nome e a sigla da federação no chat, para a gente fazer a primeira chamada. Então, tem aqui Geraldo, São Paulo, eu do Paraná, Newton de São Paulo, Eliane, Paraná, Hélio, Minas, Jordan, Distrito Federal, Jordan? Opa, isso, eu vou colocar aqui no chat também. Beleza. E o Dedé do Rio Grande do Sul. Eu estou com dois aparelhos conectados. Então, dessa forma, né, a gente não tem o número mínimo para iniciar a assembleia nesse momento. E, por questões de estatuto, a gente precisa esperar mais 30 minutos. Então, 8h30 eu faço a segunda chamada e com qualquer número a gente inicia. Tá bom? Então, Geraldo, se você quiser parar de gravar para não ficar com tanto tempo. Eu vou deixar em pause e depois a gente dá continuidade. Continua. Okay. Beleza. Quem ainda não colocou o nome completo no chat e a sigla da federação, a gente pede para colocar, para facilitar depois, na hora de fazer a ata, né? Thaís chegando. Shelly. Para de entrar. Beleza. 8h30, então, em segunda chamada e última chamada, com o número que temos aqui de associados presentes, a gente vai dar início à segunda Assembleia Geral Extraordinária, né, da ABRAT em 2022, de forma que a gente possa analisar, avaliar e validar, né, os regimentos eleitorais para as próximas fases de eleição previstas no Estatuto. Tá? Então, a gente precisa seguir aquilo que está no Estatuto, que foi em Assembleia que a gente aprovou, né? E lá está dito que todo o regimento eleitoral precisa ser aprovado pela Assembleia. Então, a comissão eleitoral fez a proposição dos regimentos, né? E aí a gente quer trazer para vocês de forma que fique aprovado e a gente dê continuidade ao processo de eleições. Deixa eu só compartilhar com vocês uma apresentação aqui, para a gente seguir a sequência certinha, né? Então, o edital de convocação coloca que primeiro a gente vai apreciar e julgar o regimento eleitoral para os representantes regionais, depois vem para os delegados estaduais e, por último, para aquelas vagas que não foram preenchidas, né? Que são para os poderes da ABRAT, e aí a gente vai explicar certinho como que ficou, o que ficou vacante ali da eleição dos poderes. Então, primeiro vamos passar a proposição do regimento eleitoral dos representantes regionais, lembrando que hoje nós temos são 5 regiões no Brasil. A gente tem o Newton representando a região norte, a gente tem o Miro representando a região sul, nós temos o André representando a região sudeste, nós temos o Getúlio representando a região nordeste, e era a Claudemara que pediu desligamento na metade do ano passado, então a região centro-oeste está sem o representante no momento, tá? E a ideia é que a gente faça, né, uma eleição, lembrando que a gente mudou no estatuto. O estatuto anterior era o presidente da associação quem escolhia tanto os representantes regionais quanto os delegados estaduais. E agora, com a mudança do estatuto, são os seus pares quem vão escolher os seus próprios representantes, tá? Então, deixa eu puxar aqui a proposição do primeiro,
descobrir onde é que eu deixei isso. Deixa eu ver se está aqui. Estão vendo na tela regimento eleitoral do pleito representantes regionais? Sim, estou vendo. Positivo? Então, assim, eu vou primeiro perguntar para vocês se vocês estão de acordo, né, de que eu mostre para vocês aquilo que está diferente do regimento que a gente já conheceu e já aprovou, ou se vocês preferem que eu faça a leitura item a item. Não são muitos, tá? São 4 páginas de cada um dos documentos, são 3 documentos. Então, eu vou pedir que vocês abram o microfone e falem se vocês preferem que eu só mostre os diferenciais ou faça a leitura. Acho que os diferenciais, né? Já foi no e-mail, né? Concordo, Somente os diferenciais. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu só puxar para o ladinho aqui. Então, nesse regimento, ele está falando, né, de que sobre os representantes regionais, e a gente está falando de 2022 até 2026, que é onde terá que ser feita uma nova eleição. Aqui, esse regimento, ele está falando de qual capítulo que diz respeito sobre os representantes regionais, isso é diferente do anterior, fala que a condução vai ser através dessa comissão eleitoral, tá? Porque a gente está falando das regiões, então essa comissão eleitoral que a gente elegeu para que mantivesse esse regimento e o processo eleitoral. Aqui mantém a mesma coisa, né, de que cabe eles homologar, depois validar, dizer quem é elegível e não elegível. O artigo 3 é que fala certinho, né, quais que são as 5 regiões e quais são os estados que vão poder votar no representante de cada uma delas. Então, por exemplo, se o associado é do Distrito Federal, ele vai eleger o representante do Centro-Oeste, ele não vai votar no representante da região Sudeste, tá? Então, só para dizer quais são os estados vinculados a qual região. O período da candidatura vai ser do dia 8 a 14 de junho. Hoje é dia 7. Então, em sendo validado esse regimento, amanhã, quem tem intenção ou de continuar sendo representante regional ou querendo se inscrever, se candidatar, já pode encaminhar. E aí a gente precisa só tomar cuidado nessas datas para ver se bate lá com a programação do final do documento, tá? Então, se alguém puder anotar, só para a gente ter certinho tudo isso, porque a gente vai publicar isso aqui a partir de amanhã, tá? Lembrando que o representante regional, ele segue como para os poderes da ABRAT, que ele precisa estar registrado na ABRAT há pelo menos 1 ano antes da data da eleição, e também com todas as obrigações estatutárias em dia, tá? Então, se a pessoa acabou de se filiar e está em dia com a associação, ele não pode se candidatar a ser representante regional, tá? Então, esses são alguns diferenciais que vocês vão perceber daqui para frente. Esse mantém como estava no anterior, que a gente já conhece. Quando a gente pede o que o candidato precisa encaminhar, aqui está bem mais simplificado, tá? É só o nome, o CPF, apesar da gente ter o CPF dele dentro do cadastro, é uma forma da gente garantir que seja o CPF certinho, né? Porque às vezes na hora do cadastro acaba colocando de uma forma indevida. Aqui, a foto atualizada e o cargo pretendido. Por exemplo, quero ser candidato a ser representante da região norte, tá? Então, é esse o cargo que ele está pretendendo neste momento. Todas as solicitações vão ser mandadas para o mesmo e-mail, que é o contato@abrat.org.br. Aqui não muda o artigo 5º e o 6º, fala de que tem que ter idade superior a 18, fala como o nosso artigo 15, falando dos impedimentos, né, que tem que estar em conformidade com esse artigo. Falando também que a lista dos homologados com o número de filiação da ABRAT e o cargo pleiteado vão ser colocados no site, nas redes sociais da ABRAT, né? E no caso de não ter candidatos representantes de uma determinada região, a gente vai ter que fazer uma nova eleição para preencher essa vaga remanescente, né? E ter que respeitar esse mesmo regimento
para esta mesma função. No caso dos critérios de elegibilidade, se 2 ou mais associados empatarem com o mesmo número de votos, aqui está igual, que vai ser aquele com o registro mais antigo junto à BRAT, mas se permanecer empatado, foi inserido isso daqui, né, de que vai ser aquele com data de nascimento mais antiga, tá? Então, primeiro item, mais antigo dentro da BRAT. Se permanece empatado, é na mesma data que entrou dentro da BRAT, então vai ser com a data de nascimento mais antiga. E em havendo vacância da representação regional, aí a vaga vai ser concedida ao eleito subsequente, respeitado, né, assim, a sequência de suplentes. Então, por exemplo... Claudinha, Oi, Dedé? só uma dúvida ali que fiquei agora. Ali em cima diz que é o número mais antigo, né? Isso. Então, embora eles entrem no mesmo dia, um vai ter um número, outro vai ter outro. Isso está certo. O registro mais antigo, a gente olha pelo horário de pagamento para validar junto da BRAT, né? Quando paga a taxa. Então, E a gente não colocou a data de registro, né? Mas o árbitro com o número de registro. Então, vocês acham melhor colocar com o número de registro mais antigo? Pode ser? E daí a gente tira o parágrafo único? Alguém porque Eu acho que deveria ser por idade, porque o número de registro ele é muito relativo para você usar como um parâmetro. Eu conheço pessoas que estão filiadas há muito tempo e têm um número um menor que o outro. Não, o número de registro, Flor, ele segue... Mas eu acho que, eu vou te falar, eu acho que o registro da ABRAT não é um parâmetro bom, não. Eu acho melhor você usar um que estabeleça por idade. Então, é melhor, porque por idade, as pessoas, não interessa o dia que ele entrou, se ele entrou... Peraí, às vezes eu posso perder uma pessoa que tem uma capacidade muito boa de trabalho e, às vezes, ele tem um número de registro mais alto. Eu acho que tem que ser por idade. Lembrando, gente, que nós só estamos falando do empate, e não do número de votos. Então, se empatou exatamente pelo número de votos, esse é o primeiro ponto que a gente está tendo divergência aqui. Eu acho que vale a pena a gente colocar em votação. Tá? Não, e perfeito, só reforçando ali o que o Flor falou, né? O que eu levantei não foi nem ser um ou ser outro, é que estava, no meu entender, Tá certo. um conflitava com o outro, sabe? Poderia usar o empate lá e seguir o empate e ir para a idade, e alguém relatar, não, mas o meu registro é mais antigo. Era só pela questão do conflito mesmo. Tá, então eu vou parar aqui, tá? Eu acho que a gente pode, nós somos poucos, nós estamos em 15 na sala, porque eu estou com 2 equipamentos, né? Então, a gente pode colocar no site, tá? Tá entrando mais gente, mas a gente pode colocar no site, aqui no chat, desculpe, aquele critério que a gente acha que deveria ser considerado como desempate, tá? Então, dentre os eleitos, né, tem o mesmo número de votos, e seria por registro mais antigo na ABRAT, na associação, ou seja, tem mais tempo de casa, ou se é por idade, tem pelo menos 1 ano de filiação nesse caso, né, mas tem data de nascimento mais antiga, tá? E daí a gente pode sim ter que ter o critério outro, porque pode ter nascido no mesmo dia e a gente não vai saber o horário de nascimento de cada um. Tá? Então, antes da gente decidir se precisa do parágrafo, inverter ali, colocar um parágrafo único explicando o segundo critério, acho que primeiro a gente precisa saber se a gente vai escolher o primeiro critério, só um pouquinho, Flor, se a gente vai escolher como primeiro critério a data de registro mais antigo ou a data de nascimento mais antiga. É isso, Flor? Você falou sobre a questão do horário de nascimento. Pode também ter um problema quando for o horário da inscrição. Não, mas não, mas o horário de inscrição... Aí a gente vai entrar numa celeuma. Eu prefiro a idade porque é uma coisa já costumeira no nosso arcabouço e não dá problema nenhum. Nunca teve problema por causa disso.
Não, mas eu acho que essa questão do critério de registro na BRAT, como sempre fui eu, né? Então, sempre olhei o horário do boleto bancário Só que tem ou do uma, pagamento. eu vi que, não, por exemplo, olha só, os fundadores, quando tiveram os fundadores, tinha pessoas que tinham um número de CBAT muito menor e ficou com um número de ABRAT maior. Então esse critério cai por terra, eles foram prejudicados. Tá, Flor, deixa só eu explicar um pouquinho. Quem não acompanhou o processo de votação, isso foi decidido durante uma assembleia, tá? Para saber qual seria a numeração, se a gente consideraria algum critério para os associados fundadores, e foi votado em assembleia que deveria ser por ordem alfabética dos associados fundadores. Então, é só explicando para quem não acompanhou esse movimento do porquê que eles estão assim. Mas eu acho que agora, assim, Flor, só um pouquinho, eu estou preocupada, senão nós vamos estender essa assembleia até amanhã. Eu só tô querendo ver também o problema do esclarecimento. Mais um motivo para a gente não adotar esse critério, porque nesse momento, quando você colocou em ordem alfabética, perde também o critério da questão do tempo que a pessoa tinha registro na CBAT. Porque Não eles é na foram tudo CBAT. no mesmo dia. Essas pessoas estavam tudo no mesmo dia. Gente, não é Todas registro elas. na CBAT, tá? Vamos deixar claro, é registro na ABRAT. Sim, mas o que eu estou te dizendo é isso, Claudinha. É que Não, eu quando entendi, se criou Flor. essa situação, ninguém ia falar que tinha registro da ABRAT. Por isso que ninguém. Gente, Mas agora eu vejo que isso aí criou um problema. Tá. Gente, eu coloquei lá no chat as duas opções para vocês escolherem, tá? Escrevam se a primeira opção deveria ser número mais antigo, até esqueci de escrever número mais antigo, mas é número mais antigo de registro na BRAT, ou data de nascimento mais antiga. Eu vou pedir para todos vocês escreverem no chat qual a opção de vocês. Alguém ainda não votou? Deixa eu ver se o meu saiu aqui. Então, estou entendendo que, se vocês podem acompanhar comigo lá, a data de nascimento ficou como a mais votada, beleza? Tá, então, vou voltar no documento. Onde que eu deixo o documento? Aqui, o que nós vamos colocar? Nós vamos colocar como primeiro critério, tá? Qualificar-se-á o árbitro, o associado, vou colocar, né? Associado com data de nascimento mais antiga. E aí, se os dois tiverem a mesma data de registro na sua certidão de nascimento, aí a gente vai ter que, em permanecendo, se vocês estiverem de acordo, a gente colocar aqui como parágrafo único, em permanecendo empate, será eleito candidato com data de registro com número de registro mais antigo junto à BRAT, pode ser? Alguém contrário? Eu sou contrário justamente por causa daquela questão da ordem alfabética que eu não... Qual seria a tua opção, Flor, se os dois candidatos tivessem a mesma data de nascimento? Qual seria a tua proposição de um segundo movimento aqui para a gente colocar como desempate, já que você é contrário a colocar essa possibilidade? Eu colocaria o número de confederação. Isso a gente discutiu na outra vez que foi feita a votação, que até eu lembro do Og fazendo a fala de como a gente está falando da associação e não da confederação, né? Foi feita a votação, mas você está fazendo essa proposição que tire a BRAT, coloque CBAT, a gente já põe em votação novamente. Flor, quer? Eu acho melhor, né? Então, Pelo vamos menos. lá. Cláudio, Eu acho que é mais- posso ter um... Pode? Deve?
Olha, com todo respeito ao Florineus, eu acho que a instituição, nós estamos aqui discutindo a proposição da ABRAT, não da federação. Sim, Então, entendi. nós não Entendi o temos que você- nenhuma relação, quer dizer, embora somos todos da federação, mas a instituição ABRAT, ela tem que ter os seus parâmetros próprios, né? Entendi, Hélio. Então- Entendi você, estou te entendendo. Mas só que nós tivemos um problema na primeira vez que colocou os números das Mas pessoas. isso foi colocou em ordem institucionado. alfabética. Mas se for institucionado, quer dizer, se for a ordem alfabética e o A for o número 1, ele é o número 1, acabou. Isso foi uma proposição, isso foi votado, isso foi definido. E o que é definido é respeitado. Bom, então a gente coloca em votação e vê se está ok Né? ou não. É uma A gente questão tá- a gente- institucional. Do jeito que foi votado lá, nós colocamos em É votação uma aqui questão também. institucional. Nós temos que começar a valorizar a instituição, as normas da instituição. Nós não podemos ficar com a norma da instituição da ABRAT baseada na federação ou na confederação. Sim, mas é um Tá? parâmetro para nós só somos aptos porque nós estamos filiados à confederação. Sim, mas nós Se pertencemos nós a não uma tivermos filiados, associação. nós não somos árbitros, não. Sim, mas nós pertencemos a uma associação. Essa associação ela é autônoma. Ela tem Pois os é, ela é seus- Claudinha, autônoma, isso já mas não ela foi não deixa de estar votado ligada antes, à Claudinha? confederação, Não, não. gente, olha só, nós estamos falando de um outro regimento. O regimento dos poderes da ABRAT já foi votado, isso a gente não vai estar mudando. Agora, para representantes das regiões, está sendo feita uma proposição que o Flor está defendendo e o outro que o Hélio está defendendo. Tá? É. Então, está colocado lá, só vou pedir para vocês escreverem ABRAT ou CBAT, do mesmo jeito que a gente votou data de nascimento ou registro junto à ABRAT. Se tiver mais ABRAT do que CBAT, ou se tiver mais CBAT do que ABRAT, daí a gente já verifica. Vou pedir para todos votarem, eu não estou votando, tá, gente? Todos já votaram? Acho que vocês podem acompanhar, né? Acho que a ABRAT teve o maior número, tá bom? Então, permanecemos com a ABRAT. Trial. Aqui. No caso... Oi? Tem alguém falando ou não? Em havendo vacância na representação regional, vai ser, como a gente tinha comentado, eleito o suplente. Isso. Deixa eu só ver se não está certo. E no caso de não ter suplentes, né, aí sim vai ter que ser feita uma nova eleição para recomposição da representação regional. Lembrando que na eleição dos poderes só podia votar quem tinha 1 ano de filiação na data da eleição. A proposta da comissão eleitoral agora, apesar de só poder se candidatar quem tem pelo menos 1 ano na data da eleição e estar com todas as obrigações estatutárias em dia. No caso das eleições regionais, a qualquer data de filiação, mas estando em dia com as obrigações estatutárias, pode sim votar, tá? Então, esse é um item diferente do que vocês vêm acompanhando até agora. Alguém contrário em que podendo entrar um associado, e eu vou justificar o porquê, porque tem algumas pessoas, alguns estados, que a gente não vai ter gente há mais de 1 ano filiado, tá? Então, aí a gente vai estar tirando o direito daqueles estados também de votarem, tá? Alguém contrário? Vou pedir para abrir o microfone e falar. Se todos permanecerem em silêncio, estou entendendo que estão de acordo com o artigo 11, que é o mais diferente dos demais, né? Que a gente já passou. Beleza, vamos lá. Então, a nominata, que a gente vai estar chamando de 2 nominatas, né? Uma nominata de associados aptos a votar, que é estando em dia com associações e a qualquer tempo filiado, e aqueles aptos a serem votados, que além de estarem em dia com a associação, precisam estar filiados a pelo menos 1 ano da data da eleição, tá? Então, o que vai acontecer? Amanhã, a gente vai estar publicando as nominatas provisórias e já colocando aqui que a gente vai poder retificar até o dia 13 de junho, que é um dia antes do final
da colocação das proposições de candidatura. Por quê? Porque tem algumas pessoas que acham que estão em dia, porque ou tentaram fazer no PagHiper e não acabaram efetivando, né? Ou, às vezes, não é a questão da anuidade que não está em dia, não está cadastrado no site, e no nosso estatuto tem que estar cadastrado, né, para estar com as obrigações estatutárias em dia. Então, em não vendo o seu nome na nominata, a gente pede que entre em contato comigo ou com o Geraldo, tá? E aí a gente vai estar retificando no dia 13. É isso que esse parágrafo está dizendo aqui. Serão 2 nominatas. Alguém contrário a essa possibilidade? Vamos lá. A eleição vai ser do mesmo jeito, de forma eletrônica, a gente só precisa ver se a gente vai conseguir fazer, né, dentro do site, mas de qualquer forma estão todas as possibilidades igualmente como a gente já teve no processo anterior. E aí a eleição, isso aqui é diferente do que a gente tinha, né, vai ser um dia inteirinho, dia 27 de junho, é uma segunda-feira, e vai estar sendo das 0 hora até as 23 horas e 59 minutos, considerando o horário de Brasília. Então, não vai ter uma assembleia, porque para a eleição dos representantes, o estatuto não diz que tem que ser através de uma assembleia. Então, a gente vai deixar aberto, seja um formulário, seja o site, né, recebendo as votações, a pessoa vai poder votar ou de manhã, ou na hora do almoço, ou a qualquer hora do dia, durante um dia inteiro. E no momento da votação, cada eleitor só pode votar em um candidato, e de acordo com a regionalização, que a gente já passou aqui no começo, né, dizendo se é da região centro-oeste, quais estados vão poder votar. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Quaisquer pedidos de esclarecimentos no dia 27, esse aqui era um erro que estava no material que foi para vocês, tá? Eu corrigi, porque tem que ser no dia da eleição. No dia da eleição, qualquer dúvida, tá? Poderá ser falado ou através do meu telefone ou através do telefone do Geraldo, seja por WhatsApp, por telefone, e aqui não está, mas a gente ainda vai estar abrindo o Zoom em alguns momentos do dia, caso alguém tenha dificuldade no período da votação. Tranquilo? Seguindo. E aí, como vai ser um dia inteiro de votação até as 23h59, durante o dia seguinte, que é o dia 28, é o prazo que a comissão eleitoral vai ter para promulgar o resultado, tá? E aqui a gente está colocando às 8 horas do dia 28. E assim que tiver o resultado oficial, vai ser publicado em nota oficial após essa aprovação da comissão eleitoral. Os casos omissos, né? Como sempre, a comissão eleitoral precisará dar conta do recado. E aqui são as datas daquilo que a gente acabou de conversar. Amanhã, publicação desse regimento eleitoral, edital de convocação, nominata inicial, tanto dos associados aptos a votar, quanto daqueles aptos a serem votados. No dia 13, correção das nominatas, caso alguém precise fazer alguma regularização junto à BRAT, e aí tem até o dia seguinte aqui, né, para fazer a inscrição da sua candidatura. Então, de amanhã até o dia 14 pode fazer a inscrição de candidatura. Dia 15, homologação das candidaturas. No dia seguinte, para recurso. Dia 17, resposta dos recursos. E aí, do dia 18 ao dia 26, é o período da campanha eleitoral. O que a gente tem entre o dia 18 e o dia 26? Alguém sabe? Podem abrir o microfone. O que a gente tem entre o dia 18 de junho? O que acontece do dia 22 ao dia 26? Ninguém sabe? Troféu! Troféu Brasil, né? Então, assim, também vai ser um período de fazer a sua campanha eleitoral, e a campanha eleitoral não é somente para si. Bala de banana real. É para a BRAT, né? Para as pessoas também conhecerem. Só corrigindo, é 22 a 25. Viu? 22 a 25? Ah, não, o troféu? É por causa do domingo tem um jogo. Tá, mas de qualquer forma vai até o dia seguinte, né? Ju, tá com o microfone aberto, Ju.
Dia 27, a eleição, e 28, a homologação. Tranquilo? Podemos considerar aprovado? Se alguém for contrário à aprovação do regimento, como acabamos de passar, peço para abrir o microfone. Se permanecerem como estão, estamos considerando primeiro o regimento aprovado. Tranquilo? Beleza. Vamos. Segundo item de pauta é para os representantes, deixa eu só ver aqui, delegados estaduais, tá? Então, os delegados estaduais, como que está sendo feita a proposição. E aqui a gente também tem algumas questões diferenciais que eu já deixei em amarelo aqui, tá? A gente tem... Ops, apertei alguma coisa que não devia. Espera aí. Só um pouquinho. Acho que eu vou fechar e abrir de novo, porque eu não sei onde eu apertei. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Holanda, está vendo a regimento eleitoral? Ok. Sim, sim. Então, vamos lá. Primeiro, permanece como o anterior. As eleições, no caso, como é para delegado estadual, então, ao invés de ficar com a mesma comissão eleitoral, aqui está sendo proposto que as eleições serão conduzidas por comissão eleitoral, a ser nomeada em cada uma das regiões da ABRAT no Brasil, a qual caberá decidir todas as questões referentes às eleições a serem realizadas. Podem convidar os mesmos 3? Podem. O que a gente tem de intenção de começar a levar para as regiões e para os estados? É para que os árbitros estejam apropriados das questões políticas dentro da ABRAT. Quando eu falo políticas, eu sempre reforço que não é de politicagem, tá? É entender dos movimentos de gestão, os movimentos onde a gente discute as normas, e isso nos ajuda também a ter mais propriedade para as discussões quando a gente está defendendo uma ideia, tá? Então, pode ser a mesma comissão? Pode, mas aqui a gente está prevendo que aí a comissão eleitoral vai ser nomeada em cada uma das regiões da ABRAT no Brasil para definir, né, os delegados estaduais dentro daquela região. Alguém contrário a esse artigo na forma como está escrito? Se todos permanecerem em silêncio, eu vou estar entendendo que estão de acordo e aprovado. Ok? Então, mantido lá, né, que a comissão eleitoral é que vai dar conta, né, de homologar, né, comunicar, falar com os candidatos se tiver alguma situação, tá? É o mesmo que permanece. Artigo 3º. Serão eleitos os delegados estaduais nos estados com associados adimplentes junto à ABRAT até a data definida para registro de candidatura para o referido estado. Tá? Então, o que significa isso? Que também fica em aberto dentro de cada região se vai fazer eleição para todos os estados ao mesmo tempo ou se vai fazer para cada um dos estados seguindo esse regimento. E por que fala de serão eleitos delegados estaduais onde tem associado adimplente? É porque nós temos estados que ainda não têm associados. Então, se não tem associado, a gente não tem como eleger um delegado estadual, tá? Alguém contrário a esse artigo? Ou alguma dúvida em relação a esse artigo? Se todos permanecerem em silêncio, estarei entendendo que estão de acordo. Artigo 4º. O período para registro de candidaturas será determinado em reunião regional com os respectivos associados da ABRAT, podendo ocorrer em diferentes datas para cada uma das 5 regiões da ABRAT no Brasil. Então, aqui do mesmo modelo, né? Não precisa ser em cada região, ou todas as regiões ao mesmo tempo, ter que fazer as definições das eleições dos estados. Assim como nos estados pode ser diferencial, claro que também vai ser diferencial nas regiões. Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Sim, Claudinha, não sei, mas eu acho que poderia pelo menos ter um limitador, assim, ser dentro de um Eu ia respectivo falar. mês,
porque Eu ia senão falar fica exatamente isso. encontrado, né? Aí uma região elege os delegados num período, aí outro vai entrar lá depois, aí não, meio que não se conversa, assim. Vamos colocar um parágrafo único, Isso, exatamente. onde se coloca entre tal a tal mês? O que vocês acham? Alguma coisa assim. O que você acha, Dedê? Quer fazer alguma sugestão? Talvez utilizar a própria eleição dos representantes, por exemplo, que nem agora a eleição é no dia 27, né? No dia 28 é homologado. Então, em até 30 dias após a homologação, né? Utilizando como parâmetro a eleição dos representantes, que aí fica dentro, né? O processo eleitoral, ele meio que é contínuo, assim, termina um, já está para organizar o outro, e mais 30 dias está tudo finalizado também, né? No Brasil todo. O que você colocou, Dedé, isso acho que até foi uma falha do nosso estatuto, porque no nosso estatuto estava dizendo que a gente deveria chamar as eleições após 60 dias da homologação. E aqui eu acho que a gente já faz a correção. A eleição deverá ser realizada, aí eu não sei se até 30 dias ou até 60 dias da homologação da eleição do representante regional. O que vocês acham? 60 dias é o período que está no estatuto, não é? 60 dias antes? Mas eu acho lá um período... Diga, Ju. Não, 60 eu acho um período razoável. Até para organização. Uhum. Porque se é organizado, pode até ser antes, não precisamos colocar um limite mínimo, né? Mas não mais do que 60 dias da homologação. Né? No nosso estatuto está dizendo 60 dias, mas diz que é depois de 60 dias. Eu acho que foi um erro. E aí eu acho que a gente deveria ter chamado até o limite de 60 dias após a homologação dos poderes, né? E aí aqui a gente já faz a correção, que a eleição deve ser realizada até 60 dias da homologação da eleição do representante regional. E aí acho que fica minimamente aí um limite, né, para não ficar tão díspare entre as regiões. Pode ser? Perfeito. Beleza. E aí não precisa no artigo 4º, porque o anterior já contempla isso, né? Tranquilo? Vamos lá. Parágrafo 1º aqui do artigo 4º, todos os candidatos devem estar filiados à ABRAT e com todas as obrigações estatutárias em dia junto à associação na data do registro da candidatura. Então, aqui, qual que é a mudança? Nós estamos falando que os poderes da ABRAT, para serem candidatos, além de estar em dia com as obrigações estatutárias, tem que estar pelo menos um ano filiado da data da eleição. Quando a gente fala do representante regional, ele também tem que estar pelo menos um ano filiado à ABRAT, né? E aqui, como a gente está falando dos estados, e tem estados que ainda não tem candidato, aliás, não tem associado, a proposta é que para ser candidato a delegado estadual, não precisa estar filiado há pelo menos um ano, mas tem que estar com as obrigações estatutárias em dia. Alguém contrário a essa abertura para que possamos ter delegado estadual em todos os estados, e esse parágrafo 1º contemplaria? Alguém contrário? Se todos permanecerem em silêncio, estou entendendo que está aprovado. Beleza? Na sequência, não tem mudança, porque segue as mesmas solicitações para proposição de candidatura, mesmo e-mail para encaminhar, dizendo quem pode, quem não pode ser candidato de acordo com o estatuto, idade superior a 18 anos, né, falando que a lista de candidatos homologados também vai ser publicado no site, nas redes sociais da ABRAT. No caso de não ter candidato para representante de um determinado estado, aí precisa marcar uma nova eleição ainda no corrente ano, tá? Para preenchimento da vaga remanescente, claro, respeitando as regras deste mesmo regimento que a gente está falando. E traz um parágrafo único aqui.
Em não havendo árbitro associado junto à BRAT em determinado estado, não haverá delegado estadual da BRAT neste. Por quê? Porque se a gente fica só tentando chamar a eleição para um estado o tempo todo e não tem árbitro associado, esse parágrafo único aqui já libera, né, o representante regional de ficar fazendo esse chamamento. Tranquilo? Alguém contrário? Podemos seguir? Vamos lá. E aqui vem a mesma questão, né? Se após os critérios de elegibilidade, 2 ou mais associados empatarem com o mesmo número de votos, qualificar-se-á o árbitro com idade, né? A gente vai fazer, podemos manter ou alguém contrário da gente seguir o mesmo critério que a gente acabou de votar. Primeiro, Eu acredito que mantém o mesmo critério, né? idade e, para desempate, registro mais antigo junto à BRAT. Isso, alguém contrário? Só vou corrigir aqui. E é associado, que a gente colocou lá, né? Eu espero que os árbitros, quando estiverem numa condição ou na outra, né, de candidaturas, entenda que existem diferenças. Para os da diretoria, dos órgãos da ABRAT, está diferente. Eu, na comissão, teria que seguir aquilo que está escrito lá no outro regimento, se houver o empate. Geraldo, só trazendo aqui, quem for a comissão vai ter que, se empatar candidatos, ter que olhar para o regimento específico daquela eleição. Aquela eleição. Entendo que a gente vai ter, uma hora a gente pode estar decidindo de uma forma ou decidindo da outra forma. Isso, só respeitar o regimento a qual está sendo feita a eleição, né? No caso de haver vacância de um delegado estadual, será realizada uma nova eleição para recomposição do delegado estadual no estado. Aqui está sendo colocado, se alguém desistir, né, aí vai ser feita uma nova eleição. Não está sendo previsto suplência nesse caso, tá? Então, essa é uma questão importante, porque às vezes também, com o estado crescendo, né, talvez em uma pessoa desistindo no meio do caminho, antes da próxima eleição, se chama uma nova eleição para o caso de delegado estadual. Alguém contrário manter dessa forma? Eu só fiquei na dúvida mesmo, eu ia perguntar o porquê que nesse caso não tem, né? Por que não tem suplente, né? É uma determinação ou foi nós mesmos que pedimos? É assim, é uma proposta, né? E se vocês acharem adequado, se prever como das outras suplentes, porque vejam, a gente tem a restrição de estar pelo menos 1 ano, então a gente já considera a suplência para antes dessa função de delegado estadual, né? Para cá, ele pode ser recém-filiado à ABRAT, mas estar em dia com a associação, quando de um novo chamamento, né, uma pessoa que acabou de entrar, mas que, de repente, os associados daquele estado achem que ele é que vai representar melhor naquele momento, podem estar votando nele, né? Se a gente pensa numa suplência, vai ser no momento aí, nós vamos ter de 2022 até 2026 a sequência de suplentes, e não dando oportunidade para a sequência, tá? Mas isso é uma decisão desta Assembleia. Se vocês acharem que a gente deve seguir como nos outros pleitos, a gente prevê suplência, e no caso de um delegado estadual desistir, falecer, né, sair, aí se chama na ordem da suplência a qual foi realizada a eleição deste momento agora. O que vocês acham? Alguém quer fazer algum comentário? Dedé. Não, era só dúvida mesmo, Claudinha. Mas o que você acha? Opinião minha, né? Eu acredito que poderia sim se utilizar de suplentes, tendo em vista que não é fácil organizar um processo eleitoral, né? E aí, por vezes, é um processo que demanda tempo, né? Demanda uma certa dedicação,
E, por vezes, pode ser que seja postergado, né, em função de não estar se conseguindo fazer, não estar se conseguindo, e aquele estado acabar sem um delegado por um tempo, né? Por isso, eu, né, acredito, na minha opinião, que seria bom ter suplente, mas estou aberto aí a ouvir a opinião dos colegas. Alguém quer Olha, fazer? eu concordo com o Dedé, e, assim, e acima de tudo, é manter o mesmo padrão que tem nos outros, né? Se todos os níveis estão tendo a suplência, por que só tem um que não vai ter? Né? Então, manter um padrão, acho que também é importante. Alguém quer fazer defesa contrária de manter sem suplência? Se ninguém quiser fazer defesa do sem suplência, a gente já pode considerar. Tem até assim a situação, né, de suplência, né? O Dedé e o Hélio colocou aí o seguinte: a gente pode ter o Estado com dificuldade. Se o Estado tiver com dificuldade, uma nova eleição não vai mudar muito, né? O Estado vai estar com dificuldade, às vezes, que não vai ter como você suprir numa nova eleição. Então, a tua defesa é para manter com suplência, é isso, Flor? Só para corroborar com eles aí, por causa dessa situação, muitas vezes você não tem gente. Então, eu só vou puxar do outro aqui, tá? Para a gente copiar lá. Vocês estão vendo a minha tela, não? Não. Só achar onde é que eu... Então, em havendo vacância de um delegado estadual, a vaga será concedida ao candidato eleito subsequente, respeitada a ordem de classificação do resultado da eleição. Parágrafo único. Em havendo vacância de suplentes, aí sim precisa se realizar uma nova eleição para recomposição da representação estadual, tá? Alguém contrário? Beleza. Aqui no caso, né, do mesmo jeito que a gente fez tanto para o candidato, também será para quem pode votar, ou seja, só pode votar e ser votado associados que estão em dia com as obrigações estatutárias junto à BRAT, até a data da publicação da nominata final, tá? E aí eles vão estar aptos a votarem por estado, independentemente da data de filiação, tá? Então, se eles estão em dia, até a data da publicação da nominata, podem estar votando, claro, no estado. Deverá ser disponibilizado no site também, nas redes sociais, né? A nominata de associados aptos a votar e nominata de associados aptos a serem votados, e a minha pergunta é, a gente precisa definir até quando que a gente vai disponibilizar a nominata ou não? Essa foi uma dúvida que eu tive, porque a gente não está definindo datas aqui, né? Existe uma situação, Cláudia. Diga. Vamos lá, iniciou a campanha, né? A gente já tem os candidatos, cada comissão eleitoral já publicou quem são eles, e aí vamos dizer que cada um desses candidatos está convidando as pessoas a se associarem. Então, essa nominata acaba fugindo, porque ela fica viva, né? Tem pessoas se associando, e o nome não está dentro da nominata. Percebe? Vamos dizer que nós temos o prazo em que... Estou entendendo que barulho é esse. Também não sei, parece que é uma fala, trial, não sei o que é. Trial. Alguma coisa, eu estou ouvindo isso aí também. Você entendeu, Cláudia? Nós olhamos aquelas datas todas do calendário nosso, da votação, e aí, primeiro período, a nominata, depois a nominata final, abre a campanha, e vamos dizer,
esses candidatos estariam convidando pessoas, colegas de arbitragem, para se associarem e votar nele. Vai acontecer isso. Então, a tua sugestão Geraldo, E aí, é a até gente... quando isso vai, e a gente fica dependendo da nominata, essas pessoas não estão na nominata, mas o sistema da ABRAT, se tiver todo ativo, e a pessoa ficou ok, ele vai conseguir votar. te dar uma sugestão? Pode, claro. Ô, Geraldo, aí é o seguinte, eu entendi a sua colocação, só que a sugestão poderia ser um limite para esse associado, né? Ele não pode se associar na véspera da eleição. Exatamente. Aí é Então, que eu vai estou ter um criando... limite, ele poderá votar, mas tem um limite para ele se associar para ter direito a votar. E a partir daí você tem a nominata. Eu só Então, provoquei. por exemplo, né? Só provoquei. Bom, Uma já que pergunta o até, Hélio, porque já que o Hélio colocou a situação aí, é o seguinte, a gente pode ver uma data até o dia o dia de início, o dia da candidatura, dia do início da candidatura de todos. Um dia antes do início da abertura das candidaturas. Abertura não, É eu uma acho que sugestão, pode, quem tiver uma melhor aí. eu acho que é boa, Flor, do jeito que foi feito da anterior, né? Que a gente agora, para representante regional, a gente vai poder colocar a nominata corrigida até um dia da data final de proposição de candidatura. Então, a gente pode usar dessa mesma forma, porque como é diferente para cada estado, a gente pode usar isso que você colocou, aptos a serem votados até o dia anterior do término da proposição de candidaturas, né? essa é uma boa... Se alguém tiver uma proposta, outra proposta, melhor, né? Pode ser que alguém tenha alguma proposta melhor aí. Mas Acho que fica bem assim. eu acho que o que você falou acaba estando em sintonia com aquilo que acabou de ser aprovado, né? A gente vai fazer uma correção de nominata um dia antes de acabar a proposição de candidaturas. Então, lá no estado, quem tem vontade pode tentar fazer até um dia antes do término para se publicar a nominata e no dia seguinte poder se candidatar. Acho que essa é a ideia, né? Uma dúvida, Claudinha. Tem pessoas se associando via pagamento de boleto, né? É tudo automático. É isso. Quanto tempo leva até esse boleto compensar e avisar vocês que aquela pessoa está apta? Até 48 horas. Então isso é uma coisa também a ser cuidada, que pode ser que a pessoa, eu preenchi tudo lá no site hoje, mas eu só estou associado daqui a 48 horas, né? Que é quando compensa o meu boleto, né? Isso, eu acho que isso é uma coisa que quando a comissão eleitoral for fazer uma conversa com os associados, porque eu acho que é importante, né, se fazer uma campanha eleitoral, explicar isso, né, ou quando for fazer o chamamento, a gente abrir uma videoconferência, a gente explicar essas questões, né, porque a gente só vai ter um ok no site, o gestor ele está em sintonia com o banco e leva de boleto até 48 horas para dar baixa no sistema. Então, mas as pessoas vão ter aí um tempo, né, para terem essa regularização. Dando um tempo de 2 semanas, por exemplo, eu tenho vontade de me candidatar, então não vai esperar até o último segundo, né? Então já vai ter que entrar na associação para poder efetivar essa candidatura, né? Beleza? O poder de gestão do candidato vai ser esse teste, é um teste. Ele conseguir convencer todos os seus pares, né, de seguirem certos protocolos que facilite ele se ter votos. Não, e não só isso, né, Geraldo, eu acho que isso é uma preparação para todos nós, de que o atleta, quando ele precisa ser inscrito, ele tem uma data limite para inscrição, né? Então, a gente, quando tem que confirmar a disponibilidade para uma competição, tem uma data limite, então acho que isso tudo vai ajudando a trabalhar com a arbitragem, né? É tudo igual. Vamos lá, então, tranquilo nesse formato proposto pelo Flor? Vamos lá. A eleição será realizada do mesmo jeito, né, de forma eletrônica, videoconferência ou
de outra forma que dê uma confiabilidade e credibilidade. E aqui, em havendo apenas um candidato, a eleição poderá ocorrer por aclamação. Alguém contrário de repente, só ter um candidato, fazer uma reunião com os associados e aí por aclamação. Alguém contrário? Beleza, vamos seguindo. Aí aqui, a data, horário e formato de votação deverá ser agendada pelo representante regional e os associados de cada estado de sua área de abrangência, né? A gente está falando dos delegados estaduais. E eu fiz uma inclusão aqui, ó, após a ciência e aprovação da respectiva comissão eleitoral, né? Porque parece que o representante regional faz sozinho e sem a ciência de quem está conduzindo, que é a comissão eleitoral. Alguém quer fazer algum comentário em relação a esse complemento? Na verdade, Diga, Dedé. eu queria fazer um comentário ali da parte anterior, Claudinha. Lá vem o chato de novo dos textos. Dedé, É que ali, ó, no artigo, diz, né, sendo conferida de todas as formas a confidencialidade. Então, não teria como ocorrer aclamação, no meu entendimento. Eu concordo que é contraditório, mas aqui a gente está abrindo uma possibilidade de não ter que fazer de uma forma eletrônica, não ter que fazer de uma forma de confidencialidade. Mas aí também aquele árbitro ou aquele associado que não quer votar em alguém se sente sem jeito de não votar nesse candidato. Exato. Eu estou entendendo o que você está falando, eu acho que isso tem que ser colocado em pauta, sim. A gente pode até colocar em votação agora, se alguém quer defender a não retirada desse parágrafo único. Se ninguém quiser tirar a possibilidade de aclamação, a gente pode já considerar como esse parágrafo inválido. Alguém quer defender por aclamação? Todo mundo acha que a fala do Dedé traz essa questão de manter sempre de forma protegida, digamos assim, né? Tranquilo? Estou considerando que todo mundo está de acordo com o Dedé. Beleza? Então, vamos lá. Estou retirando esse parágrafo único aqui. Não pode ser por aclamação, tá? Espera aí que eu fiz alguma outra coisa. Aqui. Vamos lá. Aqui, alguém contrário? Após ciência e aprovação da respectiva comissão? E aí vem o parágrafo único. No momento da votação, cada eleitor poderá votar em apenas um candidato e de acordo com o estado do seu registro junto à CBAT, tá? Porque lembrando que o registro não é do seu local de nascimento, né? A ABRAT considera a nossa sigla de federação, tá? Alguém contrário? Oi? Já que tem uma coisa, já que só para voltar lá, eu parei aqui para raciocinar na questão da aclamação, né? Muitas vezes o candidato pode acontecer de ter um só no estado ou dois, e na votação ocorrer de não conseguirem votar. Não conseguir votar, não entendi. Aí ficaria sem votação o estado, e só com um candidato. Eu não entendi, Flor. Eu entendi. Entendendo? Entendeu, Geraldo? Entendi. Pode acontecer. Pode acontecer de tentar fazer a votação e aí o Estado não conseguir votar. Por que o Estado não conseguiu votar? Sei lá, algum problema no sistema, alguma coisa. Aí não teria como voltar atrás, você teria que abrir nova eleição. Como tem só um candidato, ele poderia nesse caso, ser por aclamação, porque você pode ter algum problema uma hora, e tem um candidato no Estado, aí depois vai ser obrigado a fazer uma nova eleição, porque não teve resultado. Você quer colocar em votação a manutenção daquele item que estava por aclamação, isso? É por garantia, né? Uma coisa que garanta, né, a situação.
Ô, Flor, é algo assim inexplicável, mas pode acontecer. Pode acontecer. Pode. A gente está tendo tantas Mas tragédias aí. e qual seria a dificuldade em realizar novamente essa etapa eleitoral? Ocorreu alguma catástrofe mundial, não pôde ser votado? Qual o impedimento? Qual Não a sei. opção? Boa pergunta. Ô, Cláudio, é o seguinte, Oi. até reiterando aí a pergunta do Newton. Eu acho o seguinte, essas hipóteses todas não podem se levar em consideração, porque da mesma forma que você não vai ter como votar, você não vai ter como fazer uma reunião de aclamação. Porque, de qualquer forma, você vai ter que fazer uma reunião. Então... Vai sobrar para a comissão. De qualquer forma, é o seguinte, tem que ter direito ao associado de falar assim, eu não quero votar no geral. É um direito do cidadão. Então, se eu faço uma aclamação, eu vou estar perdendo esse meu direito. Porque eu estou como se eu tivesse votado no geral, mas eu não quero votar no geral. Entendi. É por isso que o voto lá atrás deve ficar como está, mesmo nessa hipótese de uma catástrofe, aí, como o Milton falou, né, que poderia fazer para poder ser tão grave de não haver outra eleição? Né? Eu acho que o direito do cidadão de escolha, isso é a democracia. Né? Esse é o preceito democrático. Por isso que eu acho que, do jeito que está, do jeito que ficou de uma maneira democrática e esclarecedora. Né? Talvez, Claudinha, colocar ali, no caso de uma catástrofe, a comissão eleitoral decidirá... não, isso já está previsto. Já está previsto no final. Mas, assim, para eu poder passar adiante, Flor, você retira a proposta de manutenção desse parágrafo? Bom, o argumento do Hélio foi muito bom. Então, você retira. Não precisamos colocar em votação. Não precisa. Tá, então deixa eu compartilhar aqui. Então, esse aqui tirando... Ops! Gente, juro para vocês que eu não sei o que é isso, mas vamos tentar. Aqui. Artigo 14. A promulgação do resultado se dará no dia da eleição, após a aprovação do mesmo pela comissão eleitoral indicada para a respectiva eleição. Então, aqui está se pensando numa eleição no formato que a gente tem feito para os poderes, né? No mesmo dia da eleição já sai a aprovação e a comissão eleitoral já diz o resultado. Diferentemente da regional, que a gente está pensando em fazer um dia inteiro. O que vocês pensam? Mantemos nesse formato aqui, que vai ser num horário único? Trial. Estado? Não estou escutando, Holanda. Cláudia, eu volto a falar na uniformidade. Eu acho que se a anterior ficou para o dia inteiro, essa aqui também deveria continuar. Senão você vai ter eleições com normas diferentes e isso vai até confundir o eleitor. Né? Então, acho que as normas têm que ser coerentes, né, e condizentes. Então, se para um sistema de eleição foi o dia inteiro, por que o outro não? Né? As dificuldades de votar é o mesmo, né? Pode ser que uma pessoa deixe de votar porque naquele horário ele não pôde votar. Então, acho que deve ficar como estava no anterior. Alguém contrário à fala do Hélio? Trial. Então, vamos lá, deixa eu só colocar aqui. O processo de votação será realizado no dia... Só deixa eu ver qual que é onde a gente ficou definindo o dia aqui, né? Aqui. 60 dias, né? Não, tem o dia que vai ser agendado entre o representante regional, aqui, ó, conforme o artigo 13, né? Tá. O processo de votação será realizado no dia definido conforme artigo 13 deste regimento,
E o período de votação será das 0 hora às 23 horas, horário de Brasília, tá? E aí, a gente tem... Cláudia, Oi? Fala, Ana. daí então o resultado não vai ser no mesmo dia, vai ser Não. no dia seguinte, né? Não, tem que ser aqui a promulgação, né? O resultado oficial das eleições para delegados estaduais deverá ser publicado... Ah, não, já tem que ser um outro parágrafo aqui. A promulgação do resultado se dará às 0 horas do dia subsequente, né? Subsequente à eleição. Do delegado estadual no respectivo estado, não sei se precisa disso, após aprovação do mesmo pela comissão eleitoral indicada para esta eleição. E aqui vai ser o artigo 15, depois eu corrijo a numeração, beleza? E eu tiro essa parte aqui. Todos de acordo com essa mudança proposta aí pelo Hélio, de seguir no mesmo formato? Sim, tranquilo. Beleza, então vamos lá. Só uma coisinha, Cláudia. A eleição termina às 23 horas e 59, né? Isso. Já vai estar meia-noite praticamente, né? Isso. Aí, 8 da manhã, já vai ter condições de ter o resultado? É sistema? É sistema, mas de qualquer forma... Aí a comissão, não sei como é que vai estar a comissão trabalhando, né? Posso horários falar toda a noite aí, né? para os representantes das regiões, a gente pactuou com a comissão de que eles meia-noite vão estar se reunindo, tá? Então, a gente pode, de repente, tirar o horário ou colocar um horário mais tarde aqui nesse caso. Né? O povo não vai dormir, né? O que vocês acham a proposta do Flor? Tiramos o horário ou colocamos um horário mais tarde, tipo 12 horas? Concordo com a Florenilson aí, Florenilson. Concordo com você. Colocar em 12 horas. Pode ser? Concordo com você, Florenilson. Alguém contrário a colocar 12 horas, porque minimamente a comissão eleitoral vai ter tempo de dormir um pouquinho? Se ninguém abrir o microfone, estou entendendo que estão de acordo. Beleza? Então, aqui, no caso, o resultado oficial das eleições deverá ser publicado na íntegra na nota oficial, após aprovação pela comissão eleitoral específica para a eleição em cada estado. E os casos omissos, né? A comissão eleitoral específica para cada eleição é que vai dar conta do recado. E aqui não tem aquela programação na sequência, porque vai depender da data a ser definida em cada regional e em cada estado. Tranquilo? Podemos considerar... Não tem nenhuma correção semelhante a essa nos outros regimentos, não, né? Oi? Não tem nenhuma correção semelhante a essa nos outros regimentos, não, né? Não estou entendendo. Nos outros regimentos, essa questão do horário. No outro, como para representante regional, é a comissão que já está posta, que é o Geraldo, o Jurandir e a Celeste, eles já entraram em acordo de que meia-noite eles vão estar acordados para definir isso e já entregar às 8 horas, tá? Então, foi uma decisão deles ali. Mas... Viu, Cláudia? E eu concordo com o Hélio. O pessoal nos estados vai depender da gente, porque nós vamos ter que produzir a informação para eles, sai tudo eletrônico e a gente tem que passar. Então, ter esse período da manhã, a gente encaminhar, processar e enviar... não, mas aqui para os estados está 12 horas. Tranquilo? Alguém contrário em aprovar esse regimento como está? Todos estão de acordo? Aprovado. E vamos para o último, que seria aqui, vamos ver se é esse aqui.
O regimento eleitoral, este agora que a gente vai conversar, ele tem que seguir mais ou menos como foi o regimento eleitoral dos poderes para chapa de presidente e vice-presidente. Vocês estão vendo na tela, não? Só um minutinho. Me veio uma dúvida, não sei se procede. Porque tem o fuso horário que é diferente, né? Não poderia ser lá 12 horas, horário de Brasília? Isso. Entenderam? Está escrito horário de Brasília. Tá? Ah, perdão. Desculpa. Tá. Tranquilo? Vamos lá. Estão vendo na tela esse todo coloridinho aqui? Uhum. Faz um sinal só para eu ver. Beleza. Então, gente, assim, ó, esse regimento que a gente vai conversar agora e que o Og postou, né, mostrando lá para a gente tomar esse cuidado, o Og sempre tem esse critério, porque ele já teve dificuldade de registrar em cartório algumas atas, então ele faz sempre essas informações que são bastante prudentes. Eu entrei em contato com o cartório em Curitiba, ele me respondeu o seguinte, que aqui a gente, seguindo o nosso estatuto, né, que é repondo as vagas, porque o termo vacância é quando não é preenchida uma vaga, ou, por exemplo, acabou aquele período do Conselho Fiscal e ficou vacante, né, uma das vagas porque não foi preenchida na eleição. Então, o termo não estaria errado, tá? Mas a gente só tem que preencher essas vagas para não deixar a ABRAT de forma indevida ou não legal no termos de legislação mesmo, porque não estaria cumprindo o que o Estatuto prevê. Então, para que ficasse mais claro para todos, a minha proposta é que a gente mudasse o título e até seguisse como está na nota, né, que foi encaminhada para vocês de convocação, colocando regimento para eleição complementar de vagas remanescentes para o Conselho Fiscal e para o Comitê de Ética e Disciplina da ABRAT. Tá? Então, eu fiz essa troca, eu até achei que ficou, com o comentário do Og, ficou até mais claro do que deixar essa vacância, acho tão feio esse nome. Né? Eu queria ver se alguém é contrário a fazer essa substituição do título do regimento. Alguém contrário? Então, seguindo... Claudinha, só um minutinho, desculpa. Mas aí, vagas remanescentes não é a mesma coisa de vacância. São as vagas não preenchidas. Não, eles não são remanescentes, eles são vacância. Quer ver? Deixa eu só... Remanescentes? Eu acho que eu entendi o que ela quis dizer, que vagas remanescentes é que não houve gente, e vacância é que entrou gente e saiu. É que entrou gente na gestão anterior. Mas, de qualquer forma, gente, vocês estão vendo o edital de convocação? Na tela? Sim. Tá? Então, olha, o item C, ele trata como vaga remanescente. Tá? Então, por conta disso, eu acho que não teria problema da gente fazer essa proposição como está aqui. Sim. Ou a gente só coloca regimento para eleição complementar, tira de vagas remanescentes, né? E ficaria regimento para eleição complementar para o Conselho Fiscal e para o Comitê de Ética e Disciplina. O que vocês acham melhor? Não, mas, Cláudio, como você falou, a vaga remanescente já é citada, né? Então, nesse caso, está coerente. A gente não me lembrava que estava lá, né? Esse termo já estava sendo citado. Se esse termo está sendo citado, aí, então, já passa a ser coerente. Tá. Né? Tranquilo. Então, podemos manter dessa forma, né? Acho que o objetivo principal a gente não perde, né? Que é complementar as vagas que a gente não tem ainda dentro desses dois poderes da ABRAT. Então, no artigo 1º, fala o presente regimento, disciplina realização, estava lá das eleições de vacância, minha proposta é tirar das eleições de vacância e colocar realização de eleição complementar de vagas remanescentes para membros suplentes do Conselho Fiscal
e membro titular e suplente do Comitê de Ética e Disciplina previstas no capítulo 9 do Estatuto da ABRAT. Tá? Antes da gente dar continuidade aqui, deixa eu ver se eu consigo só abrir o site da ABRAT para todos. Vamos ver aqui, eu vou deixar aberto antes. Quem somos? Tentar localizar o quê, Cláudia? Eu já estou com ele aqui, eu só vou compartilhar. O site da ABRAT, tá? O Conselho Fiscal. Estão todos vendo na tela? Só faz Geraldo, faz um positivo. Ok. Então, assim, a gente fez a eleição para Conselho Fiscal e nós tivemos 3 candidatos, tá? O Jefferson, a Nadir e o André. Então, de acordo com o estatuto, né, eles se reuniram, eles definiram, né, que o presidente ficou Jefferson, como secretária a Nadir, e o relator, o André. Porém, no nosso estatuto está previsto um primeiro membro suplente, um segundo membro suplente. E no nosso estatuto também está dizendo de que a gente tem que ter, né, a possibilidade de um equilíbrio entre os sexos. Então, a gente está propondo que se vote em pelo menos mais um suplente homem, mais um suplente mulher, tá? Então, é isso que a gente vai estar vendo ali. E no caso do Comitê de Ética e Disciplina, a gente teve várias candidatas e só 2 candidatos. O mais votado, independente de ser homem ou mulher, seria o cabeça de chave, como a gente chama, seria o presidente já do Comitê de Ética e Disciplina, tá? Então, o Marcelo Neyer, ele ficou como mais votado e ficou como presidente. E aí a gente teria, né, a sequência quanto membros efetivos mulheres, a mais votada, a segunda mais votada, a terceira mais votada, a quarta mais votada, e aí ficou, né, 2 mais votadas como membros titulares, e nós tivemos a sequência de suplentes, né? Então, nós temos a Josi como primeira suplente mulher e a Zoraia como segunda suplente mulher. Significa que por exemplo, a Laís ganhou na loteria, resolveu viajar o mundo, e diz, não quero mais, né, vou sair. Aí a Josi é convidada, ela vai dizer assim, mas veja, eu acabei de assumir uma equipe, agora não tem mais essa condição, a gente tem também a Zoraia para estar assumindo, né, caso haja vacância de uma das membros titulares ali. Para isso, a gente tem no estatuto 2 membros homens como efetivos aqui. E nós temos só o Tomires, porque o Neyer, ele está como cabeça de chave. Então, nós temos 2 membros do sexo feminino e teríamos 2 membros efetivos do sexo masculino. E não temos esse membro aqui, essa vaga, esse membro efetivo do sexo masculino ainda não foi eleito, tá? Então, a gente está prevendo pelo menos um membro efetivo e pelo menos um suplente do sexo masculino, tá? Então, só para vocês entenderem qual é o movimento que a gente tem hoje dentro da ABRAT, para a gente entender o que a gente precisa conversar aqui, tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá. Não muda nada aqui, nós temos a mesma comissão eleitoral, segue ali, e está colocado lá, serão eleitos os seguintes representantes da Assembleia Geral Eletiva da ABRAT. Eu acho que é na Assembleia Geral Eletiva 2022 complementar, né? Senão vai estar pensando que é a primeira. Membros do Comitê de Ética e Disciplina, um membro efetivo e membros suplentes do sexo masculino. Do mesmo jeito que as mulheres, se tiverem vários candidatos, a gente vai deixando primeiro suplente, segundo suplente, né? E assim sucessivamente, dependendo do número de candidatos. E para o Conselho Fiscal, a gente está colocando membros do Conselho Fiscal, membros suplentes de ambos os sexos, porque a gente não tem suplente nem do sexo masculino, nem suplente do sexo feminino. Algum questionamento, alguém contrário a... Claudinha, diga, Flor. Só uma coisa, nós temos um suplente no feminino, no Conselho de Ética. Vamos voltar aqui. Comitê de Ética e Disciplina, tá? Nós temos um, né?
nós temos 2 suplentes mulheres. As duas estão aqui porque está sem a foto da Soraya. Né? Ok, não, tudo bem. Tranquilo? Ok, tranquilo. Eu esqueci de colocar as fotos aí. Coloquei no... Quando eu não vi a foto da Soraya, eu falei, ué, Não, ficou faltando aquela imagenzinha vaga, né? Faço isso já. Pessoal, tranquilo? Podemos considerar como aprovado? E aí vem a questão do período para o registro de candidaturas. A gente está pensando em, assim que finalizar a eleição para representantes regionais, já iniciar o processo, né, das vagas que ainda não foram preenchidas. Então, aqui no artigo 4º está colocando que o período para registro das candidaturas seria do dia 29 de junho a 10 de julho, tá? Para todos os candidatos, os quais devem estar registrados na ABRAT há pelo menos um ano antes da eleição, e aqui a gente tem que seguir o mesmo regimento que foi seguido anteriormente, tá? E aí tem todas essas questões aqui, inclusive essa certidão de débitos relativos, créditos tributários, né, certidão de antecedentes criminais, isso aqui é muito simples de tirar, é só clicar nesse link e já emite isso e vai ter que encaminhar lá para o mesmo e-mail. Então, aqui o artigo 5º, artigo 6º, tudo igual como estava no anterior, no artigo 7º, como já foi votado anteriormente, o 8º, o 9º, porém, a gente precisou fazer uma inclusão, porque a comissão eleitoral ficou numa situação bem complicada na questão de empate, porque previa que, no caso de empate, com o mesmo número de votos, iria se qualificar o árbitro com o registro mais antigo junto à ABRAT, né? E aí se pensou na questão da data e não do número do registro, porque não está escrito o número aqui. Então, ou a gente faz como o Dedé colocou, né? Mas a proposta da comissão foi de, em permanecendo empate, será eleito candidato com data de nascimento mais antiga. Então, se a gente for considerar número de registro mais antigo, a gente não precisa desse parágrafo único, tá? Lembrando que aqui já foi votado e a gente precisa seguir o mesmo regimento para dar conta da eleição para os mesmos poderes aos quais os demais passaram, tá? O que vocês acham? Só complementamos aqui com o número de registro mais antigo junto à ABRAT? Alguém contrário? E eu excluo esse parágrafo único, porque a gente tem números diferentes para cada associado. Se todos permanecerem em silêncio, vou estar considerando como aprovado. O 10º continua da mesma forma. E aqui... Só um pouquinho. Quando você tirou lá, não ficou diferente dos outros? Não, porque esse parágrafo não tinha, era proposta de inclusão, Flor. Mas aí a gente o critério vai ficar diferente dos outros, Não, processos, dos outros olha regimentos? só, nós estamos falando dos poderes da ABRAT. Os poderes da ABRAT já teve um regimento aprovado. Não, esse aí é só para complementar, né? Então tem que usar o mesmo... Isso. Não, tudo bem. Arrumei, viu, Cláudio? Beleza, já estava a fotinho azul lá. Já tem as carinhas. Em caso de vacância do Conselho Fiscal, do Comitê de Ética, né, a vaga vai ser concedida ao subsequente, respeitada a ordem de classificação do resultado da eleição, e aqui fala, em caso de vacância em um dos segmentos eleitos, realizar-se-á uma nova eleição para recomposição do mesmo, que é o que a gente vai fazer. Mas depois eu fui olhar o artigo 8º. Em havendo menos associados eleitos do que vagas preenchidas, uma nova eleição será marcada, ainda no ano corrente, para o preenchimento das vagas remanescentes, respeitando-se as mesmas regras deste regimento. Então, não, mas isso aqui é vacância, desculpe, é outra coisa. É no caso de, vamos pensar, foram eleitos os suplentes agora, mas aí todo mundo ganha na loteria e vai ter que fazer de novo uma nova eleição, porque não tem mais os suplentes, seria isso. Daí vai ter que fazer uma nova eleição para recompor mesmo. Tranquilo? Isso aqui já estava no outro, tá? Isso aí foi uma leitura que eu fiz, achei que era a mesma coisa, mas não é. O que que muda? No artigo 11, que fala justamente da data
né, que era uma outra data, então aqui a gente precisa colocar nominata de associados aptos a votar e a serem votados, conforme o caput desse artigo e considerando a data base para adimplência até o dia 28/6. Por que dia 28/6? Porque nós estamos colocando, cadê a outra data? Aqui. O período de candidatura é do dia 29 ao dia 10. Então, dia 28, que é um dia antes das pessoas começarem a propor sua candidatura, é onde tem que ser a data da nominata. Tranquilo? A eleição do mesmo formato e o processo de votação será, olha, um mês depois, dia 27 de julho, e estava escrito de março no material que vocês receberam, tá? Estou tirando. E do mesmo jeito aqui, ficou faltando colocar um 7, não é um 3. Então, o período de votação será durante a Assembleia Eletiva 2022 complementar, que será realizada no dia 27/7. Alguma dúvida até aqui? Todos de acordo por essas alterações propostas aqui? O restante que eu não estou passando está mantendo exatamente o regimento anterior. No momento da votação ali, no quarto aqui. A promulgação do resultado, conforme o artigo 3º desse regimento, se dará ao final da Assembleia Eletiva Complementar, após a aprovação do mesmo pela comissão eleitoral indicada para esta eleição. E aí, olhe o nosso artigo 14, se não é a mesma coisa do que esse parágrafo. O resultado oficial da eleição será anunciado pela comissão eleitoral após o encerramento do período de votação e ainda durante a Assembleia Geral Eletiva 2022 complementar. Vocês acham que a gente pode tirar esse parágrafo 4º aqui, porque ele está repetido aqui no artigo 14? Sim, é a mesma coisa, né? É, né? Tranquilo, por muita coisa aí. Beleza. Porque cada vez que a gente faz uma leitura, a gente já vai deixando um regimento mais preparado para a próxima eleição, né? Então, aqui a mesma coisa dos pedidos de esclarecimento. Aqui está falando do resultado oficial em nota oficial. Deve ser assinada pelo presidente da Assembleia Geral. Este regimento, está tudo igual. E aqui as datas do cronograma, né? Publicação do regimento eleitoral, edital de convocação e nominata, no dia 29, lá era dia 28, né? Me lembre, 28/6, que está lá em cima? Aqui. A nominata, certo? Estão de acordo? Então, estou corrigindo aqui embaixo, 28/6. Se dia 28 é feito o edital de convocação, publicado esse regimento e publicada a nominata, dia 29 é quando abre para inscrição de candidaturas para as vagas remanescentes. Vou tirar os vacantes daqui, tá bom? E vai até o dia 10/7, prazo para inscrição de candidatura. No dia seguinte, para divulgar as candidaturas, no outro dia, recurso, no próximo dia, resposta da comissão para os recursos recebidos, e aí inicia o período de campanha eleitoral do dia 14 ao dia 26 de julho, e no dia 27, a realização das eleições, com horário, né? E esse sim, a gente vai seguir no mesmo modelo, começando às 19 horas na primeira convocação, 19h30 em segunda convocação, e sendo o horário de votação até 21h30, considerando o horário de Brasília. E no mesmo dia, após o fechamento dos resultados, ali às 21h30, a nossa comissão eleitoral vai homologar o resultado e dar posse aos eleitos logo após esse período de votação, seguindo o mesmo movimento que a gente fez anteriormente para os poderes da BRAT. Estão todos de acordo? Alguém quer fazer algum comentário? Se estiverem todos de acordo, estamos considerando aprovado este novo regimento aqui, conforme a gente conversou, só tirando aquilo que estava em vermelhinho aqui, substituindo.
Beleza? Então, gente, nós cumprimos aí o que estava previsto nos 3 itens de pauta, né, da nota oficial que puxou para essa assembleia, e nós temos os 3 regimentos seguintes aí. Nós temos um grande desafio a partir de amanhã. É importante que a gente trabalhe junto aos nossos pares, de que eles venham, que se candidatem, né, que eles participem do movimento da BRAT. Isso é uma forma de preparação das pessoas, né, porque eles vão, a gente precisa de sangue novo, e sangue novo não é só data de nascimento, tá? Sangue novo é gente que, de repente, nunca participou dos movimentos de decisão, né, que vão ter uma responsabilidade nas mãos e vão estar participando do movimento associativo, né? E isso prepara para muitas outras coisas, seja dentro de uma competição, seja de um pleito de outra forma também, dentro de outros movimentos que participe na sua vida pessoal ou profissional, né? E é uma forma da gente trazer corpo para a BRAT e trazer força para a arbitragem, né? É uma forma de capacitar a arbitragem para poder de decisão, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Quer falar alguma questão? Que eu tinha de pauta para passar com vocês era isso. Então, se não tem mais nenhum tema a comentar, estou considerado como encerrada a Assembleia Geral Extraordinária 2022, a segunda Assembleia, e aprovados os 3 regimentos aí que a gente tinha em pauta, tá bom? Boa noite a todos, oficialmente fechado aí. Geraldo, se quiser parar de gravar. Boa noite.